Tive a oportunidade de ir lá no NASP, fui pedalar, acordei 6 da manhã para pedalar, pedalamos 50 quilômetros. Ah, bom, né? Tá água, bonito lá, um lugar lá cheio de, nossa, umas trilhas bonitas. Muito bom pedalar, correr, caminhar, ao ar livre, isso é, contato com a natureza faz bem, não é? E aí depois o pastor Tony recebeu, né, Giovânia também, contando as histórias do passado, de 30 anos atrás, e a gente nem vê o tempo passar. Espero que o teu domingo tenha sido bom como o nosso também. E bom estar aqui com vocês, também vocês estão assistindo no YouTube, e estão assistindo ao vivo, que eles vão assistir depois, que da mesma forma todos nós possamos ser abençoados. Como eu disse ontem, quando eu preparo uma palestra e faço assim, eu sempre faço primeiro para mim, pensando em mim, nos meus desafios, nas minhas lutas, para que seja bom para mim. E eu gosto de repartir, porque eu gosto de repartir com meus amigos, meus queridos, né? Então é uma alegria estar aqui repartindo com vocês um pouco daquilo que eu tenho aprendido e tentado colocar em prática ao longo da minha vida, ok? Vida plena, né? O pastor Tony colocou aqui, nossos 4 domingos. Hoje é o primeiro. Quem veio ontem sabe que nós falamos de que esse título, Vida Plena, às vezes dá uma ideia de autoajuda, daqueles métodos infalíveis de 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, os 5 passos para emagrecer, e aí as pessoas falam, vem de novo, né? Vida plena. Mas quem veio ontem, e quem não veio ontem, pode assistir lá no YouTube, né, pastor? Já está lá, está no YouTube, você pode assistir, que nós estamos falando exatamente do maior filósofo que já existiu, o maior psicólogo que já existiu, o maior administrador de pessoas que já existiu. O próprio Jesus, ele falou, como o pastor aqui citou, de vida plena. Ele falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, vida plena. E na Bíblia, nós encontramos mais de 5.000 palavras falando para a gente ser feliz. Regozijai-vos, alegrai-vos, e sinônimos, e vários tempos verbais diferentes. Porém, então é como se Deus, todo momento, estivesse dizendo assim, olha, seja o quê? Seja feliz. Ah, mas Deus não sabe dos meus problemas? Sabe? Seja feliz. Ontem também falamos, né, citamos ali que, para Aristóteles, vida plena, eudaimonia, tem a ver com excelência. Excelência na vida, em todos os aspectos, não é? Mas em especial ontem nós falamos sobre uma excelência muito importante. Sermos especialistas na arte de esquecer. Aprendemos a perdoar, não foi? Temos que aprender isso, meus queridos. Esse tema é tão importante que Jesus deixou na oração modelo. Quando os discípulos pedem para Jesus, ensina-nos a orar. Por favor, nos dê uma orientação. Pai, dirigido ao Pai. E o tema também estava ali, o perdão. Tem que aprender. E falamos ontem que é impossível atingir uma vida plena ou felicidade, saúde emocional, se você é um poço, um açude de emoções, de guardar emoções negativas, culpa, mágoa, rancor. Não podemos. Temos que buscar ajuda, temos que liberar isso. E terminamos ontem dizendo que Deus quer nos libertar. Exatamente disso. Para que possamos ser mais leves. Olha aqui a foto, né? Nossa, meio da natureza, uma leveza. Viver da melhor maneira possível neste mundo. Uma vida plena. Uma vida em abundância. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um outro tema que tem a ver também com isso. E eu falei que nos domingos estaríamos aqui falando de assuntos tão importantes que vão nos ajudar a desenvolvermos uma vida mais saudável, uma vida emocional mais saudável. E quando eu falo vida emocional saudável, também física e tudo mais. Isso é bom para a família,
bom para a igreja, bom para a sociedade. Na filosofia moderna, quando eles tratam felicidade, eles vinculam felicidade com escolhas, decisões. Então, tem a ver com atitude. E eu quero conversar um pouco com vocês essa noite sobre a importância da atitude. O que é atitude, como ela é importante no nosso viver, em nossos relacionamentos. Tá certo? Então, vamos lá. Atitude. Primeiro conceito, né? Definição. O que é atitude? Muitas vezes a gente fala assim, tem atitude? Tome uma atitude. Já falou isso? Já ouviu? Quero que você tenha atitude. Para nós psicólogos, é a tendência a responder de forma positiva ou negativa a pessoas, objetos ou situações. Ou seja, é uma resposta que damos a situações ou pessoas. Ok? Como eu reajo. Como eu lido. O que eu penso. Como eu reajo. Perfeito? Então, atitude é isso. Eu falo assim, tenha uma atitude. O que essa pessoa está querendo que você faça? Tenha uma ação. Dê uma resposta, pelo menos. Poxa, eu falo, e você não tem atitude, ou seja, não está tendo o quê? Uma reação, uma resposta. Então é importante isso. E na filosofia moderna fala que a atitude é muito importante para a felicidade. Ou seja, felicidade não é sorte. Aquele teve sorte de ser feliz. Talvez porque a vida dele foi melhor do que a minha. Não é sorte, não é que a vida é melhor ou pior. Falamos ontem de que os meus problemas ou os seus problemas, não posso falar que os seus são menores do que os meus. Cada um tem o seu. Então, felicidade, na verdade, para a filosofia moderna, é uma construção. Uma construção. E nós somos os agentes mais importantes para essa construção. Porque o mundo está aí. A sociedade está aí. Como eu reajo? Como eu lido? Como eu construo? Ok? Para Viktor Frankl, recomendo ler os livros de Viktor Frankl. É o pai da logoterapia, uma área da psicologia muito interessante. Gosto muito dos escritos. Ele escreveu um livro Em Busca do Sentido, onde ele relata a própria vida dele, a experiência dele no campo nazista. Ele foi prisioneiro nazista. Psiquiatra, escritor, filósofo, tem muitos bons livros. Recomendo a leitura. E ele diz assim, olha que interessante, no seu livro Em Busca do Sentido. A única liberdade que ninguém pode nos tirar, qual é? É a atitude que decidimos ter diante das circunstâncias. E aí, muita gente olha essa declaração e fala assim, bonito falar, é fácil. Não é assim? Muita gente fala, é fácil falar. Mas se você ler o livro Em Busca do Sentido, você vai ver que não foi fácil para ele, não. Família morta, familiares, perdeu o nome, como todo prisioneiro nazista, você conhece a história. Perdeu os bens, perdeu o nome, virou um número, e muitas vezes, ele mesmo fala no livro, ele falou assim, a morte era melhor do que aquela situação lá. E ele foi vendo a capacidade do ser humano em adaptar-se. Ele me dizendo assim, olha, eu dormia, para dormir era tão difícil. E aqui a gente dorme amontoado, no frio, porque não tinha cobertor nem colchão, não, no chão. Com mosquito, com barata, com percevejo, pessoas doentes em volta, tossindo, um gemendo, um gritando. Ele falou assim, ele foi vendo, nossa, a capacidade que o cérebro tem, a capacidade que o ser humano tem de lidar com situações terríveis. Então, quem escreveu isso foi alguém que perdeu família, bens, nome, posição,
preso lá. E ele fala, olha, em outras palavras, eles tiraram de mim minha família, meus bens, meu nome, minha casa, meu trabalho. Pode tirar tudo, mas eles não tiraram, eles não podem tirar a capacidade que eu tenho de todo dia decidir viver. E o livro Em Busca de Sentido é exatamente isso. Como dentro de um campo de concentração nazista, a pessoa tem todos os motivos para falar, chega, melhor morrer logo. Ele diz assim, às vezes eu invejava aqueles que eram escolhidos para ir para a câmara de gás, porque cessava o sofrimento. Então, todo dia ele buscava um sentido para continuar vivendo, em busca de sentido. Atitude que ele... E ele diz, essa atitude diária ali, foi ponto mais importante, crucial, para eu conseguir enfrentar toda essa situação e não fazer como muitos faziam, de se suicidar. Então, essa liberdade todos nós temos. Se a gente for para a área da teologia bíblica, chama isso do quê? Pode tirar de você tudo, menos uma coisa. Livre arbítrio. Poder de decisão. Só que muitos falam assim, a tentação foi maior do que as minhas forças. Foi? A própria palavra do Senhor diz que nenhuma tentação será maior do que as nossas forças, né? Pelo contrário, junto com a tentação virá o quê? A possibilidade de você vencer. Então, não é verdade. Foi maior do que as minhas forças. Não, não foi. Eu não tive escolha, já ouviu isso? Eu não tive escolha. Não posso aceitar isso como verdade. Porque é contra o pensamento bíblico. E é como se, não tem jeito, tiraram de mim todas. Não, ainda bem que você tem a liberdade de tomar a sua decisão. E como ela é importante para nós vivermos e construirmos uma vida plena. Aquela vida que Jesus disse, uma vida em abundância. Como é importante. E vamos tentar aqui ver a importância da atitude, né, em várias situações. Bom, sempre que nós tratamos sobre o assunto da felicidade, vem à nossa mente a nossa realidade, a realidade que vivemos. Porém, eu acho que essa realidade não deveria nos assustar tanto, como muitas vezes nós nos assustamos. Quem lembra na queda da Torre Gêmeas, quem é da igreja desde aquela época, esgotou na Casa Publicadora um livro. Você lembra, Tony? Eventos finais. O povo desesperado. Caiu a torre. Nossa. Agora, com a pandemia, vamos ler o Apocalipse, vamos estudar, tá? Ao fim, Jesus está voltando. Gente, estas questões todas que nós vivemos enfrentando as dificuldades, elas deveriam ser novidade para nós? Quer ver? Vamos lá em Gênesis. Hoje nós vamos à Bíblia, tá? Não tem texto projetado, não. Gênesis capítulo 3. Um texto muito conhecido. Gênesis 3, facinho de achar. O verso 17. E ao verso 19, nós não deveríamos ficar surpresos com as dificuldades que nós vivemos e enfrentamos. Gênesis 3, verso 17, e a Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenara não comer, maldita é a terra por sua causa, em fadigas
obterás dele o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Só nesses versos aqui, já diz que nós teríamos que, para sobreviver, ou para viver aqui neste mundo, seria algo de que tipo? Nesses versos aqui. O trabalho, conseguir o sustento, seria o quê? Desafiador. Complicado, não é? O pastor Tony Giovanni tem o filho lá fazendo medicina. Uns pacientes meus são médicos. Olha lá, primeiros os anos que estuda, para passar. 6 anos da faculdade. Aí escolhe lá residência, neurocirurgião, 5 anos, vai até R5, 6 mais 5, 11, mais 2, 3 anos de estudo, 20, sei lá quantos anos para estudar, para se formar. E não é assim? Construir uma empresa, quantos anos até chegar? E mesmo que chegue num patamar bom, todo dia tem que o quê? Cuidar, administrar corretamente, senão, o que acontece? Naturalmente ela começa a decair. Não é assim a nossa vida, não é assim a nossa saúde. E mesmo diante de tudo isso, nós vamos o quê? Envelhecendo. Porque diante de nós, se Jesus não voltar, em nossos dias, o que vai acontecer com todos nós? Como diz Gênesis? E aí, a morte, eu vou morrer, a morte. Aí, já está escrito, vai mesmo. Todo mundo. Não é algo que a gente vai falar, pô, então eu tenho que viver, já sei, tá, vai acontecer, é problema, difícil mesmo, a luta. Essa é a realidade? Essa é a realidade do mundo. Pós-pecado, nunca foi o plano de Deus isso. Então nós devemos nos surpreender. Pandemia, lá em Mateus 24, guerra, rumor de guerra, desespero, fome. Tem mais lá uma lista enorme, não tem? Ah, caiu a Torre Gêmea, todo mundo compra eventos finais. Ah, e o que vai acontecer agora? Ei, não deveríamos ficar surpresos. O que eu quero dizer? De que nós não podemos justificar a nossa infelicidade ou a nossa falta de atitude. Uma resposta mais saudável, não podemos justificar diante do cenário. Porque esse cenário existe desde que começou o pecado. Esse é o cenário. Aí fora é luta mesmo. Nós não estamos no deserto, igual o povo de Israel. No deserto mesmo. Deserto é lugar de escassez, de luta pela sobrevivência. Olha o que Deus diz. Com o suor do teu rosto, porque não era plano de Deus. O trabalho não era para sustentar. O trabalho que Deus deu a Adão e Eva era para prazer e lazer. O lazer de Adão era trabalhar. Porque o sustento Deus estava lá. Depois do pecado, aconteceu tudo isso. Então, meus queridos, eu não posso justificar a minha infelicidade, a minha vida infeliz, diante da situação em volta. Não devia ser surpresa para nós. Então, outro verso que eu quero ler com vocês, João. Falei ontem, mas eu sei que muitos não vieram ontem. É bom repetir. Vimos um no Antigo Testamento, vamos ver um no Novo, 18:33. Olha lá. Agora Jesus falando aqui de novo. 18:33. Está vendo? 16:33. Isso aí. Desculpa. 16:33. O que diz ali João 16:33? Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo passareis por aflições. Então, lá, desde que acontece o pecado, agora mais de 4.000 anos, vem Jesus e anda em nosso meio, o nosso filósofo, o maior psicólogo, o maior entendedor de gente, de pessoas, e diz, no mundo tereis aflições, mas
elas não podem ser a justificativa para você não viver bem e não ser feliz. Por isso que ele toda vez, seja feliz, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo fala de muita de alegria, de regozijo. Salmos fala de alegria. E Jesus também fala aqui, tenha bom ânimo. Jesus está falando de atitude. É atitude. Olha aqui o tema. Senhor, mas está aí, está tudo, tem muitas aflições. Legal. Que atitude eu tenho, Senhor Jesus? Qual a resposta dele? Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Atitude. Então nós temos que assumir essa responsabilidade. Nós temos uma parcela muito grande dessa responsabilidade. E não devemos fugir dela. A culpa é dos pais que me criaram direito. Muitos pais não criaram mesmo. E não existe perfeição na criação, ninguém é perfeito. Porque eu nasci numa família... É verdade, às vezes você nasceu numa família estruturada, verdade, sim. Num bairro, num país, Tá, o que você vai fazer com isso? Senhor, muitas aflições, o que eu faço? Resposta de Jesus. Assuma a responsabilidade. Tenha o quê? Bom ânimo. E vocês me falaram ontem do bom ânimo. Que atitude é essa? Como é uma pessoa animada? Vocês me falaram. Muito bem. Então não deveria ser para nós nenhuma novidade as aflições, os desafios dessa vida. Tudo bem? A atitude ela é importante até mesmo para algo que todos nós aqui na igreja queremos. Acho que todo ser humano quer, que é o tema da salvação, não é? Será que a salvação depende da atitude? Vamos ver o que a Bíblia fala? Falei que nós vamos usar bastante a Bíblia hoje. Hebreus. Está lá no finalzinho, hein? Hebreus 3, versos 7 e 8. Hebreus 3, versos 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, né? Agora o Espírito Santo, hein? Vimos Jesus, não vimos? Falando de atitude, agora o Espírito Santo. O que ele fala? Hoje, se ouvides a sua voz, então acontece algo no seu meio. Você ouviu a voz de Deus. Uma música, um louvor, uma leitura que você fez, a tua própria vivência, a resposta de uma oração, um sermão, uma pregação lá no vídeo que você estava assistindo. Quando você ouve a voz de Deus, você sabe, você sente. Eu sei disso, porque eu sinto, eu sei que você sente também. É diferente, a gente sente algo diferente. Você fala assim, não, Deus está falando comigo. Você já sentiu isso? Você já experimentou isso? Você ouve. Uma música que às vezes você ouve várias vezes, mas naquele dia você ouve e fala assim, tocou. Já passou isso? Fala, o Senhor falou comigo ali. Então o Espírito diz assim, o Espírito Santo, se você hoje ouvir a voz de Deus, que atitude Ele espera de mim e de você? Está aí o verso. O que o verso diz? Não, o quê? Não endureçais o vosso coração. Olha que interessante. Então, nós temos a atitude. Embora Deus tenha feito todo o plano da salvação, há um ingrediente para ela efetivamente acontecer na minha vida e na sua, não é? E aí estou entrando na área do pastor Tony, na teologia da salvação. Não tem, pastor, nossa participação? Qual é a nossa participação? Segundo o texto. Aceitar. Que atitude de aceitar. Está vendo? A atitude tem a ver com a salvação? Quer ver outro texto? Apocalipse 3:20. Esse é bem conhecido, né? Mas vamos lá, Apocalipse 3:20. Olha que bonito. Eis que estou à porta e bato. Uma ação. Aconteceu algo no meio. Que porta é essa aí? A gente fala romanticamente a porta do nosso coração. Mas é a nossa consciência, certo? É a nossa consciência. Tocou a nossa consciência.
Aconteceu algo nesse meio. Qual deve ser a nossa atitude? Tem uma nossa participação. Qual é a participação? 3:20, que diz aí? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Aí. Abrir, aceitar, permitir. É atitude? Está falando de atitude? Tá. A salvação, está vendo como a atitude é importante? A sua atitude é determinante para a salvação, meus queridos. Deus fez tudo. Porém, para tomar posse e experimentar a salvação, tem a nossa participação, a nossa resposta, o que a psicologia chama de atitude. Para a salvação. Importante. Último dentro desse assunto. 2 Crônicas, 7:14. 2 Crônicas 7:14. Olha só. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí ele começa a falar uma série de atitudes. Primeira atitude, se humilhar. Outra, qual atitude? Orar. Olha aí a atitude, nossa resposta, nossa ação. Não pode ser uma pessoa sem atitude. Se humilhar, orar. Outra atitude, me buscar. Olha a atitude aí. E se converter dos seus maus caminhos, então os ouvireis do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Poderíamos passar a noite toda na Bíblia falando de salvação e atitude, mas não é o nosso objetivo aqui. Eu só quis ilustrar para vocês entenderem que até para a salvação é importante a atitude que vamos ter. Ok? Muito importante. E nós não podemos terceirizar isso. E para a tristeza de muitos, não existe medicação para isso. Pílula, não tem. Comprimido? Não. Me dá um comprimido de atitude, por favor. Não dá. Me dá um comprimido para a salvação e me dá um comprimido porque nós estamos na era de buscar soluções fáceis. E ouço muito isso no consultório. André, você não tem um comprimido aí? Falei, não, nem, isso é coisa de médico, eu não sou médico. Sou psicólogo. Trato de ser humano, de saúde, não de doença. Então, assim, porque nós queremos, em vez de desenvolvermos uma atitude, queremos terceirizar. Então, vai lá, 7 passos para emagrecer. Os 7 comprimidos, vou tomar comprimido para emagrecer. Não, vamos começar a fazer. Primeiro passa lá, no médico, faça os seus exames, vem endocrinologista, vê todo aquele, Tá tudo bem? Tudo bem, André. Então começa a fazer exercício, meu filho, todo dia. E mexe com a sua alimentação também. Não, mas peraí, não tem um caminho mais fácil? Sei, tem atitude. Atitude. Então nós precisamos entender que nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. E para a felicidade não é diferente. Não é diferente. De jeito nenhum. Quer ver como ela é fundamental na história de alguém? É muito bom a Bíblia, porque, e livros de história mesmo, porque a gente consegue ver o início, o meio e fim lá, já ver o que aconteceu, não é? Olha só lá, uma historinha rápida aí, Números. Lembra dos 12 espias? Lembra? Então vamos lá, Números 13, Levíticos, Números capítulo 13, verso 30. Aí o contexto de Números 13, os 12 espias voltaram
de espiar a terra, né? Logicamente. Quantos dias eles passaram lá? Espiando a terra? 40 dias. Foram 12. Voltaram com o relatório. Voltaram com aquelas frutas maravilhosas que a Bíblia diz, não é? Ele fala, verdadeiramente a terra mana leite e mel. Terra maravilhosa, a Mesopotâmia, né? Produz coisas lindas, saborosas. Só que os 12 voltaram. Os 12 viram as mesmas coisas. Certo? Só que 10 dos 12 falaram assim, tem mana, leite e mel, sim, mas lá a terra tem gigante. Vamos ler? Vamos lá. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, olha, como eles estavam se vendo. Como o quê? Gafanhotos. Estou no capítulo 13, verso 33. Como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Aí começa a querer adivinhar o que os outros estavam pensando. Tipo, lá tinha gigante, né? Golias é dessa geração, né? Mas é lá na frente, mas é também. Eram realmente pessoas altas. E eles falaram, é impossível. É impossível. 10, Josué e Caleb falaram assim, gente, para pensar. Nós vamos conseguir. Josué e Caleb falaram assim, não era tão grande não. Nem entraram nesse assunto de tamanho de gigante. Nem falaram, as cidades não são tão fortificadas assim. Não, nem entraram nesse assunto, porque era mesmo. Era gigante mesmo. As cidades eram fortificadas mesmo. Era um povo de guerra mesmo. Só que até ali, o que o povo de Israel foi responsável pela libertação deles lá do Egito, do mar, do pão que caía, da água, da rocha, da sombra. O que eles fizeram? Nada. Então Josué e Caleb falou assim, peraí gente, nós vamos lá e vamos vencer. 2 e 10 falaram, olha o que eles falaram, 14 verso 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou, o quê? Aquela noite. O povo chorou, lamentou, chorou. E no verso 2, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, olha aqui a atitude deles, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou aonde? Cuidado com o que você acredita. Só que ali, vamos parar para pensar aqui. 12, hein? E a tal da democracia diz assim, a voz do povo, da maioria, será? Os 10 falaram assim, já era, acabou, impossível. Atitude totalmente descrente, pessimista, porque olharam para o tamanho dos problemas e não para o Deus deles, para o tamanho dos problemas. Josué e Caleb, nem como Davi, ele não estava preocupado no tamanho do gigante. Lembra da resposta de Davi? Deus me ajudou a vencer o urso e Deus me abençoou a vencer o leão. A mente de Davi estava ligada em quem? Deus. Não tem aquela frase bonita que diz assim, não fique falando dos seus problemas para Deus, mas fale dos seus, como é que é? O tamanho do seu Deus para os seus problemas. Não fale o tamanho dos seus problemas para Deus, mas fale para os problemas o tamanho do seu Deus.
E nós erramos muito nisso. Porque o nosso foco continua sendo daquele povo ali. A gente só fica olhando o problema. E há uma questão do foco. Porque o foco tende a expandir. Isso já aconteceu com você? Em algum momento da sua vida, você começou a prestar muita atenção em um assunto e aquilo tomou conta da sua vida, falou, eu só penso nisso aqui. Porque o foco tende a expandir e tomar conta da vida. Então, qual tem sido o teu foco? O foco do povo foi para os problemas, o tamanho do gigante. E eles falaram assim, era melhor morrer no Egito ou nesse deserto. E Josué e Caleb falou assim, não, a gente vai conseguir. Olha o que Deus fez por nós, é o que Ele vai fazer. Vamos lá. 2 contra 10. Eu fico me perguntando, quando eu leio essa história, se eu tivesse lá, de que lado eu estaria? Porque é bonito a gente falar assim, claro, eu ficaria do lado de Josué e Caleb, né? Mas será que isso tem acontecido? Esse povo, a Bíblia diz, nós acabamos de ler aqui, o que eles fizeram a noite toda? Choraram. Aí às vezes o pastor quer fazer uma vigília aqui na igreja para orar, louvar, adorar, testemunhar, diz assim, pastor, essa vigília vai terminar que horas? Vai ser a noite toda não, né? Porque a noite toda orando, louvando, agradecendo, testemunhando, eu não dou conta. Mas lá no consultório, assim, André, faz 3 noites que eu não durmo. Por quê? Ansiedade. Como que vai ser minha vida, os problemas? Por quê? Culpa. Não durmo por quê? Preocupação. Não durmo por quê? Medo. Medo. O povo não dormiu por quê? Lamentação e choro. Porque a gente terrível, que vai ser de nós, a nossa vida, e agora? O que eu vi de pessoas, mesmo na nossa igreja, mesmo, quando eu falo nossa igreja, pessoas que estão estudando a Bíblia, né? Estudiosos da Bíblia, porque aqui a gente está estudando a Bíblia. Diante de pandemia, como essa que a gente passou e está passando ainda, total desespero. Ó o gigante agora, sempre tem um gigante. Dessa vez, ó o gigante coronavírus, vai matar todo mundo, vão morrer. Ei, calma, vamos lá. Vai ter outros. Vai ter outras situações, vai ter mais gigante, viu? Vai ter mais cidades fortificadas, vai ter mais. Não pense que acabou, não. Porque neste mundo, eu não sou negativo. Não estou sendo negativo e pessimista. Eu estou repetindo o que Jesus falou. Porque neste mundo tereis o quê? Aflições, meus queridos. Então vai ter mais, mas não é para a gente ficar olhando e sermos especialistas nas aflições, não. É como Josué e Caleb, fala assim, tem gigante? Tem muro alto? Tem, mas nós vamos passar por isso. E qual foi a diferença? Porque nós vimos aqui 2 atitudes bem distintas. Qual foi a diferença? A gente conhece a história daqueles adultos lá, de toda aquela geração. Só Josué e Caleb entraram. Todos eles morreram naquele deserto. Você percebe o que uma atitude pode trazer na história da vida de uma pessoa? Então eu fico me perguntando, será que eu estaria lá? Não sei. Porque às vezes eu fico reclamando da vida. Tanto. Desanimado. Olhando só o tamanho de gigante. Mas o que fazer, André, diante de uma situação dessa? Quero ler uma promessa de Jesus, que está em Mateus capítulo 7. E Jesus fala muito de atitude. Eu recomendo vocês lerem o livro O Maior Psicólogo que Já Existiu, sobre pessoa de Cristo. Fantástico.
e como Jesus tratava as pessoas. Maravilhoso. Mateus capítulo 7, o verso 7 e 8 diz assim, olha, uma promessa. Pedi, e eu vou ler a primeira parte, você lê a segunda, tá? Vamos ler juntos? Eu começo. Pedi, buscai, pois todo o que pede... desculpa, eu pulei aqui. Achareis. Batei, verso 8. Pois todo o que pede e o que busca. E quem bate? O que você acha dessa promessa? É boa? É boa? Qual a palavra? Ontem eu falei, vocês se lembram. Qual a palavra que o psicólogo gosta? Depende. Para essa promessa ser boa, depende do quê? Qual? Vamos lá. Depende do quê? Depende do quê? Olha para o verso. Depende do quê? Porque ele está falando assim, ó. Se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai achar. O povo lá no deserto falou assim, era melhor ter morrido no Egito ou morrer nesse... Encontraram. Então, para essa promessa ser boa, depende do quê? Do que você busca, do que você pede, aonde você bate, os hábitos que você cultiva na sua vida. Consequência. Aqui Jesus está falando de consequência. Atitude gera consequência. E nós precisamos assumir essa responsabilidade de buscarmos o melhor para nós, em todas as áreas. Pensa bem, você está buscando o melhor sono, sono de mais qualidade para você, todas as noites? Você está buscando isso? No melhor horário? Já viu se seu sono, se você é respirador bucal, se você ronca à noite? Você tem que olhar, porque eu tenho que buscar o melhor. Sono é muito importante para os cérebros, o sono profundo, enfim. Alimentação, você tem buscado o melhor. As leituras, os pensamentos, o que você vê, assiste, ouve, tem sido o melhor? Pensa aí. Pensa aí. Porque aqui a gente está falando disso. Não adianta eu vir falar assim, vida plena, é sorte. Não, não é sorte. É história da carochinha? Não é. Isso daí é livro de autoajuda? Não. Você tem buscado o melhor? Então, quando Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, Jesus, ele trouxe para nós o melhor. Agora, se eu não busco e não vivo isso, eu não posso criticar e dizer que é impossível, que é coisa de psicólogo louco. Tem que buscar o melhor. Tem que ser coerente, meus queridos, temos que ser coerentes. Ontem eu falei de contraditórios, né? Muitas vezes somos contraditórios. Queremos ter saúde, mas não cuidamos melhor do motor do carro, do óleo do motor do carro, do que aquilo que a gente bebe e come. Incoerência. Cuida do seu carro, sim. Coloque a melhor gasolina lá, mas aqui dentro também. Somos mais cuidadosos em ver o sabão em pó para não estragar a roupa? Faz muito bem. Mas o que vai para o seu corpo? Compra o que está na promoção? O que eu gosto. Não, é o que é melhor. Sermos coerentes, coerência, buscai e você vai achar. Então, se você buscar a excelência, você também vai encontrar. E se você buscar a felicidade, o bem-estar, a vida plena,
Jesus disse, ele que prometeu. Aí você pede, fala com ele, briga com ele, não comigo não. Como mudar uma atitude negativa? Vou dar 4 ou 5 dicas aqui, rapidinho, tá? Primeira, logicamente, busque o que é positivo. André, lógico, né? Lógico, isso já é. Tá, mas então vamos fazer o lógico. Lá em Goiânia, eu morei 15 anos lá, e eu morava num prédio, no 12º andar, descendo uma vez lá na segunda-feira para trabalhar, e a gente procura ser educado com todo mundo, né? Entrou uma senhora, e ali eu, bom dia, e a mulher nem olhou para mim, cabeça baixa, assim, o que tem de bom na segunda-feira? Ninguém aguenta segunda-feira. Nossa, a gente levanta daquele jeito, cansado, e ela foi falando, eu nem me lembro, que ela foi falando todos os motivos pelos quais segunda-feira não era um bom dia, até a garagem. Aí outro, não sei se foi a mesma semana ou na outra, só sei que eu acho que a gente saía mais ou menos do mesmo horário, saiu na sexta-feira, dia da sexta-feira lá descendo, eu, bom dia, aí ela, nossa, sexta-feira a gente só tá a capa do Batman, né? Obrigado, meu querido. Já ouviu essa expressão, capa do Batman? Só o pó da rabiola? Nossa, sexta-feira a gente está acabado, né? A gente devia sair mais cedo na sexta-feira, né? E foi até a garagem falando o quê? Tudo de ruim que acontecia na sexta-feira. Pensei, que dia é bom para essa criatura? Qual é o dia? Qual o dia bom dessa criatura? Eu tive a oportunidade também de, por ter feito administração, ficado 6 anos numa empresa, era diretor de uma empresa lá em Goiânia. E lá a gente chegou assim para o auditório, lá, como esse tinha um auditório bonito assim, e falou, olha, a partir de hoje, quem quiser, qual funcionário quiser fazer algum curso técnico ou faculdade que tenha a ver com a fábrica, e tinha muitos, você vai ganhar 50%. 50% de auxílio. Eu ouvi assim, só? Você não tinha nada, miserável. Mas sabe que tem gente que só busca o quê? O negativo. E chama isso, para piorar a situação, fala assim, eu não sou negativo, eu sou o quê? Realista. Oh! Realista. Se é realista, tem que olhar as duas coisas. Josué e Caleb, eles não negaram o tamanho dos gigantes. Eles eram realistas, porém realistas que acreditavam e buscavam o melhor. E alcançaram, e entraram na terra, e conquistaram. Agora, ser o realista e só olha o problema, só o negativo, e meus queridos, preste atenção no que eu vou falar agora. Não sei quem aqui é do marketing. O marketing, o papel dele vai trabalhar o produto para esse produto ser vendido. E a gente sabe que para ser comprado tem que ser uma necessidade, não é? Tipo, eu tenho uma necessidade, eu compro, não é assim? Porém, agora o marketing falou assim, não, se a gente esperar só a necessidade, só quando eu tiver necessidade, então eles transformaram o desejo em necessidade. Como isso? Através de assim, está ultrapassado. Não combina mais com você.
Ou seja, ele começa a criticar o que você tem e o que você é. A moda não é mais essa. Se você vai em algumas salas de espera de médico, assim, não no meu... Agora eu não tenho, meu consultório agora é virtual. Mas antes lá, em Goiânia era ali físico. Lá não tinha essas revistas não, mas se eu vou lá e começo a olhar a revista Caras, no final eu estou deprimido. Porque os caras têm umas casas lá que, pelo amor... E as férias que eles tiram? Eu estava até feliz com a minha férias em Santa Catarina, agora acabou com as minhas férias. Estava felizinho com o meu carro, agora eu falei, aquilo não é carro, aquilo é uma carroça que eu tenho. Ou seja, qual é a intenção da mídia? Criar o quê? Necessidade tem que te ferir. Tem que te ferir. Teu cabelo já era, você está de moda, você não sei o quê. Você tem que comprar. Então, logicamente, não quer que você seja positivo. Não, está dando conta aqui. Está dando conta, só falo no WhatsApp. Vai durar muito tempo. Não, senão eu não compro. Eu não gero receita. Não, meu carro está ligando? Beleza, está me levando? Ótimo. Não, então eles querem que a gente seja negativo. Por isso os jornais aí, se você pegar 100 notícias, conta quantas são negativas. Porque assim, quantos voos hoje no mundo deram certo? Decolagem e pouso. Quantos? Quantos vocês acham? Eu não tenho ideia, mas são milhares, não? No mundo? Você já ouviu essa notícia? Hoje no mundo, hoje no Brasil, nós tivemos tantos mil decolagens e pousos com sucesso. Estamos felizes. Teve notícia assim já? Ou na igreja? Ficamos felizes, foi as notícias mais comentadas no WhatsApp, pastor, porque o casal completou 15 anos de casamento e todo mundo está feliz e tocando informações. Olha, você sabia disso? Lá o fulano, o casal completou 15 anos, maravilha, e chegou aqui, completou 15 anos, nossa, ia lá no WhatsApp, deu sucesso, curtidas, teve... Mas se separar... Vira o quê? Top list. Se um avião cair, fala, porque eu com medo consumo. Consumo o quê? Medicação. Vou consumir isso, vou consumir aquilo, porque eu estou com medo, então eu não saio de casa, eu compro câmera de segurança, eu compro não sei o quê, eu vou comprar, porque no angústia eu compro. Eles querem que você seja positivo? É uma luta. E nós temos que travar essa luta. E se José Caleb conseguiu, você consegue, eu também. Qual a diferença entre um obstáculo e uma oportunidade? Lá eu cheguei para os meus funcionários, lá na empresa... 50% de desconto, desconto não, mas 50% de ajuda. 50% de ajuda para estudar, de bolsa. A empresa vai dar. Alguns olharam e falaram assim, vira o quê? Obstáculo. Mas eu já trabalho o dia todo. E à noite eu quero assistir minha novela, meu jogo de futebol, eu quero tomar minha cerveja lá. Mas só 50%? Então vira um obstáculo. Agora, alguns lá viram o quê? Era isso que eu estava esperando. Já foi no RH, já falou, qual faço, eu quero fazer. E eu vi, nos 6 anos, eu vi pessoas crescendo. Lá que estava lá, auxiliar de limpeza, que virou virou caixa. O rapaz que era lá auxiliar de serviços gerais, que virou
lá no departamento de compras. Ele ia para a fábrica, para a empresa de bicicleta. Aí depois ele começou a ir de moto e começou o carrinho. Um que morava lá, não sei quantos quilômetros da empresa, começou a comprar. Comprei um terreno, comecei a construir. E aqueles outros negativos olharam e falavam: que sorte, hein, esses caras têm? É que é puxar saco do André. Oh, que isso, gente? Não dá. Nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar e agir. Tem a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte. Não pode deixar como está, para ver como é que fica. Vai ficar ruim, já aviso. Vai ficar pior, cada vez pior. Então, por favor, busque o positivo. Eu amo estudar a pessoa de Cristo, porque ele olhava para as pessoas, por pior que era a pessoa, ele buscava o melhor nela. Ele tinha todas as razões para xingar a Maria Madalena, para humilhá-la ali, para quem sabe ficar bem com os fariseus. Mas ele lá escreve, nem fala, porque ele não quer humilhar ninguém, ele não quer expor ninguém, então escreve ali, ó, e diz assim: quem não tiver um desses, que atire a primeira. E olha para ela e diz assim: eu não te condeno. Chega Gideão está lá malhando trigo aonde? No lagar, no lugar da uva, com medo, um medo lascado. Os midianitas, medo. Falou: eles vão roubar o trigo, então deixa lá no lagar. Porque lá eles não vão procurar, ninguém vai me achar lá. E está lá malhando trigo no lagar, e aparece, a Bíblia diz, o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, a referência a quem? Jesus. Eu imagino, pois eu vou perguntar para Gideão, fala: Gideão, o que você na hora? Ele deve ter levado um susto tão grande. E ele diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. Só Jesus mesmo. Porque nem ele acreditava. Tanto é que falou: vai libertar. Eu sou da menor tribo. E a tribo menor, a família mais miserável que tem. E da família mais miserável, eu sou o quê? Ele é o pano de chão lá do fundo do poço. E Jesus falou assim: não, vai nessa tua força, e eu vou estar contigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vê em nós algo que às vezes a gente nem consegue ver, porque Ele busca o melhor de nós, Ele acredita em nós, Ele busca o que é positivo. E eu tenho aprendido na psicologia que a força mais poderosa para transformar a pessoa é um elogio sincero, um reconhecimento sincero, e inventar uma tal história de crítica construtiva. Não existe isso, só destrói, só separa, só quebra, só afasta. Quer construir? Você quer seu filho melhorar? Thomas Edison, pequenininho, chegou da escola com uma carta da professora. E naquela época o negócio era duro, não era igual hoje não. Mãe, mandaram para a senhora, ele não sabia ler. Seu filho é um retardado, impossível de aprender qualquer coisa. Pelo menos a senhora pode ensinar a trabalhar aí. Como é que está escrito? Ela chorando, que você é tão bom, que mandaram, que a escola não tem condição de te ensinar e pediram para eu fazer isso. No livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, também eu gostaria que você lesse, que esse é muito bom, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Há uma pesquisa lá, é bom que traz muitas pesquisas ali, atuais. Chegar um grupo de pesquisadores, psicóloga, nós também, né? Vamos testar as coisas aí. Chegou de uma escola,
aleatoriamente, reuniu lá, fizeram testes para ver quem eram os melhores alunos. E no final falaram assim, esses 5 alunos obtiveram os melhores resultados na soma geral, são acima da média, e apresentou para toda a escola, professores, todo lá, no início do ano isso. Aí, final do ano, foram lá. E realmente aqueles 5 alunos naquele ano foram acima da média. Só que aí eles falaram qual era a questão dos testes. Esses 5 ficaram abaixo da média, junto com vários outros, mas eles sortearam lá, os alunos que com pior média, pior nota, sortearam 5 nomes, falaram, vamos falar que esses são os 5 melhores. E os professores acreditaram e trabalharam e trataram eles como os 5 melhores. E eles acreditaram e falaram, nós somos os 5 melhores. E os colegas também, e trataram ele como os 5 melhores. Você entende o que eu estou querendo dizer para você? Quando eu digo busca o que é positivo, não é, deixa eu fazer aqui força, não é isso. É cada momento. Buscar o melhor. Segunda dica, vamos lá. Segunda dica, muito importante. Segunda, recuse ser vítima. Lá, os mais da década, do século passado, como eu, lembra do Hanna-Barbera? Lá tinha o Pepe Legal, e tinha uma tal do hiena lá, que dizia assim, ó dia, ó céu, ó azar, tempo inteiro. Tem algum hard, é hard, né? Hard? Tem algum hard, não precisa levantar a mão, por favor, não, nada. A questão da vítima é assim, se você vai falar do seu problema para a vítima, você vai ficar pior. Por quê? Diz assim, nossa, eu estou com uma dor de cabeça, ela diz assim, você acha que a dor é sua? Pior é a minha. E aí ele fala que você fala assim, nossa, me senti mal aqui, está sofrendo pela minha dor de cabeça. A vítima, o problema maior é de quem? Dela. Qual a história pior que existe? A dela. Qual a maior dificuldade que existe? A dela. Eu pergunto, o que isso vai te ajudar? Vai atrapalhar de tal maneira que aquilo vai ficar grande mesmo. Porque Jesus disse, o que você busca, você vai encontrar. Então, para de não é esse papel seu, não é para isso, vida plena não é ser, eu sou o pior, como lá, né? Nossa, não, Gideão, eu sou pior. Não, não é, não. Ei, estou aqui para a gente fazer coisa junto. E você vai, se você topar, nós vamos fazer. E ainda bem que ele topou. E hoje a gente fala que Gideão é um herói da fé. Mas tremeu na base. Estava com medo lá. Ele acreditou. Então não adianta você ficar preso ao problema, se colocar no papel de vítima. A questão é ressignificar isso. O que eu vou fazer com essa situação? A vida me deu isso? O que eu vou fazer? Vou trabalhar, vou fazer o melhor possível. É assim. Terceiro, não guarde rancor. Nós falamos muito ontem, mágoa, rancor. Não faça isso. E eu trouxe até uma citação de William Shakespeare, olha aí. Até ele tratou disso. Não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando. E você precisa perdoar. Até William Shakespeare. Então, não seja açude, lembra? Seja água corrente. Tanto de bênçãos, quando te fizerem o mal, deixa passar. Não é? Entra por um ouvido. Nada de água corrente aqui. Só coisa boa, tá? Coisa ruim, passa. Vou procurar o melhor. É assim. Quarto, penúltimo. Pare de arrumar desculpas. E no consultório, muitos casais, é interessante, porque muitas histórias, né, para contar, tão pouco tempo, mas uma das irmãs, assim, lá, minhas pacientes, falou assim, André,
Fala para o meu marido, porque tudo que eu falo para ele tem uma desculpa, uma justificativa. Ele é o rei das justificativas. Ah, por que você não fez? Ah, por causa disso, disso. Escuta, mas não deu por causa disso, disso. Mas tem também irmãs, mulheres, né? Que nunca chega no horário, porque tem sempre uma justificativa. Aí eu recorro a Benjamin Franklin, grande homem. A gente conhece como ex-presidente dos Estados Unidos, mas ele foi inventor, escritor. Esse cara, né, bom. Ele diz assim, olha, pessoas que são boas em arranjar desculpas, raramente são boas em qualquer outra coisa. E quem é bom em arrumar desculpa já começa assim, ah, não, esse negócio aí que esse psicólogo está falando é muito complicado. Isso é para mim não. Já começa a arrumar desculpa. Ah, mas eu já estou velho. Aí eu falo assim, velho por quê? Velho para quê? Para a eternidade? Que é isso, irmão? Tá velho nada. Está aqui pensando, vai transformar, vai mudar. Deus te deu um poder, uma capacidade maravilhosa. E por último, não menos importante, pare de reclamar. Reclamar. E eu gosto de sempre nesse item contar uma historinha. Você sabia que todos nós já fomos um espermatozoide? Você já foi. E não preciso nem falar onde você morava, né? Você sabe onde você morava. Um lugarzinho ali, escuro, fechadinho, bem íntimo do seu pai, né? E como é um espermatozoide, uma célula apenas, você um dia foi libertado. Sozinho? Sozinho? Quantos? Milhões, né, doutor? Milhões, milhões. E se você não é gêmeo, você foi o único vitorioso. E para muitos, isso só foi possível porque não tinha cérebro para pensar, nem olhos para enxergar, nem ouvidos para ouvir, nem boca para falar. Porque se tivesse isso, quando saísse ali, olhasse em volta e disse assim, muito candidato para uma vaga só. E eu não ia falar. Ia, com certeza. Eu não vou conseguir, não. É muita gente. Não é assim que a gente fala nos concursos? Quanto candidato? 100 por um? Ah, não passo não. Negativo. Olha, aí você não teria vencido mesmo. Ou começasse ali, né, a jornada no corpo da mamãe, achando, procurando, mas não tem GPS. Ou está muito escuro esse negócio. Mas que coisa mal feita. E quando chegasse ali, no óvulo, tentasse uma vez, a segunda, a terceira, é impossível entrar nesse negócio. Não é assim que a gente faz? Tem irmãs tem outras pessoas que falam assim, não, eu já fui tirar a carteira, já repeti 3 vezes, não nasci para dirigir. Eu falo, onde está escrito isso? Lá na porta do Detran, está o seu nome? Ou na sua maternidade, o médico diz, essa não nasceu para dirigir? Tem um DNA? Doutor, eu não nasci para voar de avião. Eu falei, não é você que vai voar, é o avião. Fique tranquilo. Não nasci para isso. Aonde está escrito isso? Tem na sua certidão de nascimento, casamento, sei lá onde. Ei, como assim? Ainda bem. Mas naquele espermatozoide, naquela célula, Deus colocou o quê? A pulsão de vida. E não sossegou. Enfrentou todas as barreiras. E se você, como eu disse, se você não é gêmeo, você foi o maior vitorioso da maior corrida, do maior concurso que existiu, que foi o seu nascimento. Ou seja, em uma célula nós éramos especialistas em viver. Mas e hoje?
Quantas células? Um cérebro capaz. Quantos bytes? Para criar o quê? E pensar o quê? E aprender o quê? O que você quiser. E essa mão? Uma ferramenta. Me fala uma ferramenta melhor que a mão. Que sente, que se adapta, que vira para um lado, vira para o outro, que é maleável, que adapta a qualquer instrumento. Pernas, pés. E hoje, com infinitas possibilidades, muito mais do que aquele espermatozoide, hoje nós somos especialistas em reclamar. Vida plena? Assim? Não. Como aquele povo, lamentamos, 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 lamentamos e lamentamos. E reclamamos e jogamos a culpa em Deus e nas pessoas, e nos pais, e nos filhos, e na igreja, e nos irmãos, e na política, e no presidente, e não sei de onde, quem, candidato. Ei, é tua vida, teu futuro, assuma. Como tem um irmãozinho que falou, citou Augusto Cury ontem para mim, que ele é muito poético, ele diz assim, sai da arquibancada e vai para o palco. Reaja, tenha atitude. E eu quero terminar lendo o texto. Marcos 9, 21 e 24. É muito bonito esse texto. Porque conta aí, eu até contei para os desenvolvedores um pouquinho, ontem lá no acampamento, de um pai preocupado ali, né? E não vai dar tempo de ler, eu só vou citar ali, depois você lê, a referência está aí. O pai preocupado ali com o seu filho adolescente, que quando era possesso pelo espírito mau, se jogava na água para morrer, afogado, ou no fogo para morrer, suicida. E aquele pai deve ter procurado muitos médicos. E por fim, procurou os discípulos, homens de Deus, imagina, homens que falavam de Deus, falavam de salvação, falavam de poder, falavam de Jesus. Então ele foi procurar um homem de Deus. Contou a história para os discípulos. E os discípulos foram lá, impuseram a mão sobre o filho dele, oraram. E o que aconteceu? Fracasso. Como que você acha que aquele pai estava naquele momento? Se coloca no lugar dele. Mas eu busquei homens de Deus. Homens de Deus podem nos frustrar? Sim, porque são homens. São homens. E o meu foco não são homens. Meu foco é quem? Cristo. Então aquele homem frustrado vai até Jesus. E aí ele faz uma pergunta para Jesus, que diz assim, se o Senhor pode, faz alguma coisa com meu filho? Aí Jesus responde com uma pergunta, porque Jesus é psicólogo, não é? Jesus é psicólogo, meus queridos, é o maior de todos. Jesus diz, se podes? Se pode? Você está perguntando se eu posso? Logo para quem, hein? Que é aquele que tudo pode. Mas Jesus é tão misericordioso que ele acolhe aquele pai, porque ele sabe do coração daquele pai, ele acolhe. Mas ele quer ali ensinar uma lição. Para o pai, para os discípulos, e para mim e para você hoje. Jesus diz, se podes? E aí então ele termina dizendo assim, tudo é possível. Tudo é possível. Mas tem que ter o quê? Uma atitude. Você precisa acreditar. Eu tenho encontrado muitas pessoas passando por muitos problemas sérios na vida. E é difícil. No mundo tereis aflições e são difíceis, histórias tristes. E tenho as minhas inúmeras limitações. Mas eu tento ajudar a pessoa, em primeiro lugar, a ela acreditar.
Porque tem muita gente que, como aquele pai, diz assim, ele responde para Jesus, ajuda-me na minha falta de fé. Senhor, ajuda-me porque, olha, eu já não estou mais acreditando. E eu tenho encontrado pessoas que não estão acreditando mais nelas mesmas, que é possível vencer o mau hábito. Tratando um senhor que há 40 anos, problemas com pornografia e prostituição. André, me ajuda, porque eu não quero perder minha esposa e meus filhos. Filhos adolescentes. Está por um triz. Outros com problema em cocaína, 25 anos, escravo da cocaína. Me ajuda. Porque minha família não acredita mais em mim. Meus amigos não acreditam mais em mim. Mas daí eu pergunto para a pessoa, você acredita? Porque Jesus, o maior psicólogo que existe, diz assim, é possível. Mas você precisa? Você crê? Que você pode ser uma pessoa melhor? Um pai melhor? Uma mãe melhor? Um filho melhor? Um patrão melhor? Um gestor melhor? Um cristão melhor? Você acredita? Esse é o primeiro passo. Essa é a primeira atitude. Acreditar. E se está com dúvida, e se está difícil, faz a oração do Pai. Ajuda-me, Senhor, porque eu preciso acreditar. E eu vim falar para você essa noite, que não existe vida plena, se você é um descrente da vida. Se você é um descrente da sua melhora. Se você é descrente da Bíblia. Se você é descrente de Deus. Se você é descrente de futuro. Se você é um descrente, realmente é difícil. Mas eu vim convidar você. Eu vim aqui te dizer assim, não perca a fé. Não desista de você, não. Porque Deus não desiste de você. E não vai desistir de você até o fim. Enquanto houver possibilidade, Deus vai acreditar em você. E Ele vai querer te ajudar a reconstruir a tua história. A mudar aquilo que precisa ser mudado. Ele vem para dizer assim para você, eu posso te ajudar, mas você precisa acreditar. Senão, vamos fazer uma dupla. Vamos fazer um combinado. É isso. Porque Jesus diz assim, eu acredito em você. Porque eu te criei. E eu sei quem eu criei. E se um espermatozoide foi capaz de fazer tanto, uma célula, imagine agora você que está assim, com infinitas possibilidades. Então eu queria que você saísse nessa noite acreditando que é possível. E decidindo acreditar, a melhorar e buscar o melhor para a sua vida e a melhor para a vida da sua família. Amém? Vamos terminar com o hino de ontem, que eu gosto muito, porque ele fala de novo, novidade, do vaso novo, não é? Vamos orar todo dia para a gente ser um vaso novo. E é interessante que o passado passou, futuro, mas o tempo hoje, o de hoje, é chamado do quê? Presente. Aceite esse presente. Hoje. Aproveite hoje. Decida hoje. Recomece hoje. Transforme-se. O Senhor, Ele quer transformar a nossa vida hoje. Vaso novo. Pode tocar, por favor. Vamos ficar em pé? Vamos cantar?
vaso novo, faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. E a boa notícia é que o Senhor Jesus também quer isso. Que a gente mude e melhore a cada dia. Antes da oração, chegou um pedido aqui pelo irmão Juvenal Devon Zuben, acho que é isso, que ele está com Covid. Vamos orar para o irmão Juvenal, que ele consiga se recuperar, né? Oremos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor acredita em nós, e que a Tua crença em nós nos motive a também acreditarmos que é possível nós sermos melhores. Nós, às vezes, e com certeza não vamos conseguir mudar o mundo que vivemos, mas queremos ser uma pessoa melhor neste mundo que vivemos. Podemos melhorar, e como pessoas melhores, seremos pessoas melhores dentro do nosso lar. Um marido melhor, mais amoroso, mais atencioso aos filhos, à esposa, a espiritualidade do lar, uma esposa mais amorosa, mais parceira de seu marido, mais carinhosa dos filhos. Enfim, Senhor, queremos ser pessoas melhores. Nos ajude nesse processo. Nos abençoe agora ao retornarmos para os nossos lares, e durante essa semana que possamos ver essa melhoria a cada dia. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quantos gostaram da programação de hoje? Levante a mão. Obrigado, viu, doutor André, por mais esta palestra. E no próximo domingo, nós teremos a continuidade. Então, vamos fazer assim, vamos convidar amigos para estar aqui, vamos orar durante essa semana por essas pessoas, e assim nós estaremos ajudando pessoas que estão com bastante dificuldades. Eu sei que cada um tem a sua história aí. E as palavras do doutor André hoje com certeza serviu para você, serviu para mim, e nós estamos juntos aí. Não esqueça do culto de quarta-feira, também, que é um culto de oração, para a gente se preparar cada dia mais. E eu me dirijo aqui àqueles que estão assistindo pela internet. Dê um like aí se você gostou da palestra, se inscreva no canal, compartilhe e também clica lá no sininho das notificações. Que Deus abençoe a todos. Ficamos com essa música final. Vocês podem sair, a saída será organizada pelos diáconos. Que todos tenham uma excelente noite. E a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito habite em nós. E a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito em nós esteja para sempre.